Máximo de pessoas para, por exemplo, eventos e Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, professor. Boa noite. Certo? Tudo bem? Tranquilo. Que bom, que ótimo. Então, pessoal, a gente estava falando ontem, entramos no contrato de seguro, né? Que é tão presente aí nas nossas vidas, aí, de alguma ou de outra forma, uma vez que existe uma série de riscos que a gente está submetido e dos quais a gente não tem controle, né? E tentando amenizar perdas patrimoniais futuras, a gente cria, né, esses fundos, né, onde vários participam de forma solidária para que se crie um aporte financeiro que seja resgatado por aquele que passe por um sinistro. E, nesse contexto, a gente já viu ali algumas ideias gerais, né, sobre a composição e estruturação do seguro em si, né, e do próprio contrato. E agora a gente vai para o Código Civil falar sobre alguns temas versados ali, né? Claro que o Código Civil é mais genérico, né? Ele é mais amplo, né? Ele não chega a ser tão específico em relação a alguns seguros. Às vezes ele consegue dar uma refinada, mas ele traz uma ilustração mais ampla, né? Com regras sobre o contrato de seguro. E ali a gente vê a seguinte divisão. Existe uma divisão que fala em seguro de dano, né? Ambos os seguros eles são para fins materiais, né? Para composição de perdas materiais. Até o seguro de vida também ele tem um foco material, né? Porque tu não faz um seguro para amenizar teu sofrimento moral. Eu vou sofrer diante de uma determinada situação, então eu quero ser compensado com dinheiro, então eu vou fazer seguro para isso. Não existe seguro para isso. Existe um olhar para uma situação e pensar, essa situação vai me gerar um prejuízo X, né? E eu não vou ter dinheiro para pagar isso, eu não quero me descapitalizar, e se acontecer esse sinistro, eu quero buscar esse dinheiro no fundo, né? Então, o seguro de vida ele é para suprir economicamente quem teve uma perda com a morte de alguém. Essa é a ideia dele, por isso que ele não é renda, não é lucro e não gera imposto. Então, no Código Civil, a gente tem uma divisão que tem ali dos artigos 778 a 788, é intitulado de seguro de dano. Se fala em seguro de dano. E o seguro de dano, a gente vê ele dividido em outros dois fatores. Um deles é o seguro de coisas, e o outro é o de responsabilidade civil. Quando eu falo em seguro de coisas, eu estou tentando me precatar com aquilo que vem externo para me atingir, né? Eu poderia pensar num acidente de trânsito. Eu não sei, vai que quem bate em mim não tem dinheiro para pagar. O sujeito lá vem, né, com um carro já deficitário e arrebenta todo o meu carro, eu olho para ele e eu vejo que ele não tem condições econômicas de pagar esse prejuízo. E eu também não quero pagar esse prejuízo. Então, eu faço um seguro de dano para quando acontecer isso, a seguradora me paga o meu prejuízo. Mas como eu sei que eu sou capaz também de gerar riscos e produzir sinistros, né? Eu não posso olhar para o trânsito e pensar que todo mundo pode errar e eu não, né? Seria uma arrogância muito grande. Eu posso provocar do mais leve ao mais grave. E não precisa muito para produzir uma coisa grave, né? Hoje em dia, as pessoas já nem dirigem o carro mais com o celular, porque muitos têm ali o Bluetooth e tal. Antes, o celular era um perigo, né? O sujeito está só ali numa mão no volante e a outra aqui. Isso até é um ilícito administrativo. Mas muito pior do celular
A pessoa dirigindo, vendo o WhatsApp, Instagram e Facebook. Porque aí o que acontece? Aí tu acabou com o teu olhar. Tu não tem mais olhar para frente. Então, tu está concorrendo o quê? Quem sabe ali a 30 km por hora ou 20, passar reto numa faixa de pedestre. Daqui a pouco bate alguém, a pessoa bate a cabeça no chão e morreu. Está feita a tragédia de uma coisa totalmente inesperada. Pô, mas eu fui olhar ali o WhatsApp rapidinho, e é aí que mora a falha. Aquela falha que muitas vezes a gente não consegue conter e por isso existe o seguro. Então, como eu sei que eu sou falível, eu posso falhar, eu faço também um seguro de responsabilidade civil por aquilo que eu posso causar de mal aos outros, né? Dentro de uma composição de seguro veicular, por exemplo. Então, seguro de dano vem com essas duas facetas. Aquilo que me atinge e aquilo que eu sou capaz de produzir em termos de danos. E depois vem o seguro de pessoas, que aí começa a trabalhar com a ideia de seguro de vida, que para ganhar tem que morrer, mas também deixa entrar a perspectiva do acidentes pessoais, que às vezes você pode acumular com um seguro de vida ou fazer um seguro de acidentes pessoais isolado. Se você está lá no cinema, você vê a AGF, seguradora, aqueles que estão aqui nessa sala, para qualquer dano, estão cobertos pelo seguro da AGF. Aquilo ali não é um seguro de vida, eles não vão te pagar nada se tu morrer lá dentro, se tu tiver um mal súbito. Mas se tu, de repente, foi descer a escada no escuro, se quebrou todo e precisou de um atendimento médico e gastou para isso, aí, aquele seguro rápido para aquela sessão pode vir a te resolver esse problema. Mas a gente vai chegar lá e vamos começar primeiro com aspectos peculiares, bem específicos. Isso vai nos permitir lembrar algumas situações que talvez vocês até possam ter vivido ou já ouvido falar. Vamos para aspectos específicos e práticos do seguro no Código Civil, começando pelo seguro de coisas, que é uma divisão do seguro de dano. Então, aqui eu estou com o olhar nos cenários que atingem meu patrimônio, e por isso que eu fui lá fazer um seguro. Tem algumas regras aqui que eu posso usar também para outros, e de outros também passar para cá. Existe esse intercâmbio, né? Porque a principiologia securitária continua a mesma, mas ali o legislador meio que acoplou ali em setores. Mas nada obsta também pegar regras de um para outro. A primeira característica aqui, no seguro de coisas, ela surge ali do artigo 778 do Código Civil. 778. Artigo 778, que diz o seguinte, a ideia dele. A garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento de conclusão do contrato. A garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento de conclusão do contrato. Em outros termos, o que isso quer dizer? Você não pode segurar uma coisa por mais do que ela vale, porque aí já não é seguro, aí já é outro tipo de negócio. Se você segura um bem por mais do que ele vale, você está estimulando o segurado a não cuidar desse bem. Eu segurei meu carro por mais do que ele vale. Segurei, vou ganhar 10, 20% em cima se eu tiver que usar o seguro. Pode ser que eu não chegue ao ponto de destruir o carro, né? Porque aí seria o dolo, seria uma fraude. Mas, com certeza, eu não vou ser tão cuidadoso com o bem. Por quê? Porque se eu perder ele, é lucro. Então, daqui a pouco eu posso botar numa garagem, fui num evento, posso botar numa garagem ou na rua. Eu vou deixar na rua mesmo, não sou obrigado a botar em garagem, porque, afinal, se me roubarem, é lucro, vou receber mais. Se eu fizer isso, eu quebro a seguradora, eu quebro o fundo, foge da ideia de sinistro. Aí já não é mais sinistro, já tem um estímulo ao descuido, um estímulo ao sinistro.
Fora também que isso poderia levar a um cenário de enriquecimento sem causa. Isso fica proibido também na contrapartida da seguradora, querer segurar um bem por mais do que ele vale, só para poder cobrar um prêmio mais alto. Ah, esse carro de 70 mil, se fizer um seguro para ele, é R$ 2.000. Ah, mas se a gente fizer ali uma engambelada ali, botar 90, vai a 3. Então já é mais R$ 1.000 de prêmio, comissão aqui. Ele não pode. Não pode fazer isso. Tem que ser no limite do valor do bem. Com algumas ressalvas. Tinha uma época aí que a SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros Privados, ela deixava fazer seguro de carro com indenização calculada a 110% do valor da FIP. Quando a gente quer descobrir, às vezes, o valor médio de carro, né, a gente entra na FIP, aí tem lá utilitários, caminhões, etc., né, e ali mais ou menos te dá um valor de mercado de um X-bem. Né? Isso que hoje você tem que levar em conta, né, o valor de mercado para venda e o valor de mercado para compra, né, porque tem uma diferença grande entre um e outro. Mas ela te dá ali um valor médio de mercado considerando São Paulo. Se você trabalhar aqui com o Rio Grande do Sul, a tendência é que os carros sejam mais caros do que São Paulo. Então, o que acontece? Carro é um bem que desvaloriza muito. Ele desvaloriza muito no Brasil. Alguns carros importados de determinadas marcas aí, é coisa de quase 20% no primeiro ano. Então, é um dinheiro bastante significativo. E aí, o que acontece? Né? Você comprou um carro novo ali, né? Comprou em março, e vem um sinistro que destrói com ele em outubro. Né? Nisso ele já estaria valendo 15% a menos, vamos supor. Então, aí eles botavam 110% do valor da FIP para quê? Para te dar um pouco mais de margem para chegar perto de um valor real do que te custou aquele patrimônio. Porque senão você tem uma perda muito grande. Com o valor desse seguro aí, você já não compra mais um carro equivalente com o tempo de uso. Então, você botava uns 10% a mais do valor da FIP para o sujeito ter um pouco mais de gás para, quem sabe, adquirir o mesmo bem, né? O mais próximo que fosse. Mas aí a SUSEP andou proibindo, e eu não sei se depois ela voltou atrás, liberou de novo, mas era justamente para enfrentar o quê? Um bem que se desvaloriza muito rápido. Né? Em questão de ano, você tem aí, né, um quinto do bem se perdendo. Né? Então, tinha que haver uma situação mais compensatória para não representar tanta perda para o segurado. Né? Ok aqui? Uma outra situação está lá no artigo 782 do Código Civil. E o 782 do Código Civil está dizendo que pode haver mais de um seguro sobre o mesmo interesse contra o mesmo risco. Pode haver mais de um seguro sobre o mesmo interesse contra o mesmo risco. Desde que seja comunicado à seguradora por escrito previamente. Porque senão, se eu não comunicar às seguradoras envolvidas, o que vai acontecer? Eu vou criar um estímulo ainda maior para o sujeito perder esse bem. Imagina, eu faço um seguro de carro por roubo com a seguradora A, B e C. Aí me rouba um carro, vou ganhar 3 carros. Por essa lógica, seria isso. Eu estou me lixando para o carro. E isso colocaria, né, geraria um problema para o sistema, né, o sistema de seguros do país. Né? Porque outros também iam querer fazer isso. Então, o que você pode fazer? Para evitar enriquecimento sem causa e bis in idem,
Se você tiver um mesmo bem com mais de uma seguradora sobre o mesmo risco, esse seguro vai ser dividido entre elas. Cada uma vai pagar uma parte. Isso aqui não é uma mina de ouro, né? E veja que eu estou falando. E veja que eu estou falando do mesmo risco. Porque eu poderia fazer o seguinte, eu peguei a seguradora A para roubo. E eu peguei a seguradora B para furto. Não vai acontecer furto e roubo. Ou roubo ou furto. Se acontecer roubo, eu vou na A. Se acontecer furto, eu vou na B. Ok. Agora, se eu ponho furto e roubo, com a A, B e a C, cada uma vai pagar uma parte apenas. Comunicando todas elas que isso está acontecendo. E eu só estou dispensado de fazer isso, de não ter que comunicar a ninguém, e vou ganhar mais de uma vez, quando se tratar de seguro de vida. Por quê? Porque a vida não tem valor tabelado. Quanto é que vale a vida de cada um? É uma coisa muito aberta. Quanto é que vale a vida de cada um para os seus dependentes? Então, eu posso botar lá na seguradora B 1 milhão, na outra 2 milhões, na outra 3 milhões. Basta eu morrer e vai nas 3 e ganha das 3. Então, Mas essa comunicação, ela tem que acontecer quando é feito o seguro, ou no caso do sinistro, aí comunica as duas companhias que existe não, um duplo seguro. Se tu já tem se tu já fez um seguro para o teu carro, né, e tu quer fazer um outro, né, equivalente, tu tem que comunicar a primeira que tu vai fazer isso. Não, é que normalmente, por exemplo, faz um seguro de vida, já aconteceu isso, fazer um seguro de vida e nesse seguro de vida vem embutido um seguro residencial contra fogo, coisas dessa natureza, né? Mas já existia um seguro feito anterior, exclusivamente contra isso, né? Contra incêndio e qualquer outro dano dessa natureza, sei lá. Enfim, então aí no momento que é feito seguro de vida, daí vem embutido esse outro seguro. Aí faz o quê? Diz, não quero esse, comunico à companhia de seguro que existe isso aí, ou deixa rolar, e aí quando acontecer avisa que existe esse seguro que é duplo, seguro de vida e seguro contra incêndio. Teria que avisar a primeira com quem tu já tem o contrato de seguro que está vindo também um segundo que trata do mesmo tema. Sim. Apesar de não serem carteiras cumuláveis, né? Uma coisa é a carteira do seguro de vida, outra coisa é a do seguro acidente. Não vai tudo para o mesmo fundo, né? É como se são contratos diferentes. Né? É que às vezes eles fazem isso, sei lá, se é para ser mais atrativo, alguma coisa assim, eu fazia, não sei. Hoje em dia eu já não sei, porque eu não tenho seguro. Um seguro de vida, né? Então... Ok, aqui? Sim. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Indo no raciocínio contrário, você está falando de 2 seguros num mesmo bem. Eu vi uma matéria, acho que mês passado, que a SUSEP tinha um projeto de Open Insurance, que tu podia assegurar uma parte de um bem. E isso estava gerando certa resistência das seguradoras, dos bancos e tal. Na legislação, tem alguma restrição em relação a isso? Eu consigo segurar metade do meu carro? Não há nenhum impeditivo. Porque eu vi que não é uma coisa comum ainda, né? Então, se é uma coisa que está sendo discutida, é porque, teoricamente, não existe. Ou talvez alguma regra interna da SUSEP que ela está para revogar. Agora, o porquê que isso não agradaria as seguradoras, não sei. Porque daqui a pouco, eu não sei quantas seguradoras tem registradas no Brasil, mas
Se você começa a criar essas possibilidades menores, daqui a pouco tu está abrindo para seguradoras menores e as grandes não querem dividir o mercado. Eu não quero concorrência com menores, porque eu quero englobar todo bem. Enfim, também pode ter muita coisa aí em torno disso, né? Pelo que eu vi, tem uma divergência também em relação ao acesso à informação, porque esse projeto da SUSEP poderia ter uma base de dados aberta que tu podia literalmente fazer uma pesquisa de mercado, assim, não sei se no aplicativo da SUSEP, eu não entendi direito, não me lembro, na verdade. Mas que tu podia ver, bom, eu segurei metade do meu carro aqui, eu não sei se tu poderia segurar outra metade com outra seguradora, ou se de repente eu poderia pegar um valor inferior, enfim. Era mais ou menos nesse sentido. E aí a SUSEP está dando a dica das pessoas para elas irem buscar, né, o que teria mais em custo, né? Mas eu não sei se não tem já uns apps assim também, apps de pesquisa de seguro, qual o mais barato. Mas não adianta só o valor, né? Às vezes nem tudo que reluz é ouro, né? Tu paga mais barato com o seguro e depois tu vai ver, ele é altamente restritivo, né? Enfim, ou a seguradora também, ninguém te responde, demoram para pagar, tem toda uma série de questões nesse sentido aí. Ali botaram um novo site. SUSEP publica normas que regulamentam a implementação do Open Insurance. Então, já foi. Já está valendo. Botou ali a colega. Obrigado, colega. Era isso mesmo. Exatamente isso que eu tinha visto. Então, gente, um outro item aqui, uma outra característica, é o artigo 779 do Código Civil. Esse negócio, acessem e compartilhem seus dados que está ali no chat, isso é um horror. Entrou agora em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, né, com multas pesadas e tal. Uma lei sem uma punição efetiva, ela estimula o ilícito, né? Então, daqui a pouco, você vai multar alguém em 5 milhões, sendo que o vazamento de dados rendeu 500 milhões. Ele está pouco se lixando, né? E ele vai continuar vazando. Então, tem que ver como é que ela vai ser implementada, como é que você vai buscar esse vazamento, né? Hoje até recebi um e-mail do Boa Vista, cadastro positivo. Sua empresa está no cadastro positivo. Nós vamos compartilhar as coisas da sua empresa, né, com quem nos consultar dentro dessa ideia de cadastro positivo. Mas se você não quiser, então você manda um e-mail dizendo que você não quer. No fim, tá, tudo bem, um cadastro positivo para determinadas empresas é importante, porque se você não tem movimento no cadastro positivo, você não mostra que realiza operações normalmente. Então, às vezes, tu tem que provocar algumas coisas até para poder conseguir crédito no mercado, né? Mas é aí que ele está te dizendo, ele está dizendo, eu vou vender teus dados. Porque quem faz a consulta ao cadastro positivo paga, né? Só que ele não me passa, né, os meus direitos autorais. Esse é o problema, né? Ele podia dividir um comigo, para cada um que me consultar ali, tu me dá uma parcela, né? Seria interessante. Enfim, voltando para os seguros, 779 diz o seguinte: o risco compreende todos os prejuízos, inclusive aqueles derivados. O risco compreende todos os prejuízos, inclusive aqueles derivados de atos empregados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. Atos empregados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. O cara está ali com a casa dele incendiando, ele tem seguro para incêndio, ele tem duas opções. Chama os bombeiros e fica parado. Fica parado, não chama os bombeiros. Ou ainda, se eu derrubar essa parede, eu chego na fonte do fogo e interrompo ele e a casa está salva. Só 10% dela vai ser perdida. Mas eu preciso derrubar esse muro aqui. Aí a questão do 779 é o seguinte: se foi um ato, né, no caso doloso, né, com a vontade mesmo, empregado para salvar o bem, mesmo que destruindo parte do bem,
isso tem que ser coberto pela seguradora. Então, o muro que eu destruí, ela tem que pagar. Porque senão o prejuízo dela seria ainda maior, porque a casa toda se incendiaria, e a minha também. O meu prejuízo também seria mais complicado. Então, é mais ou menos isso a ideia do 779. Né? Promover, né, estimular que a pessoa também cuide do seu patrimônio, né? Que ele também faça uma atuação visando preservar o seu patrimônio e não ficar omisso esperando só a seguradora pagar o prejuízo. Né? Nós temos um outro caso aqui, que é o artigo 784 do Código Civil. do Código Civil, que diz o seguinte: não se inclui na garantia o sinistro derivado de vício intrínseco da coisa. Não se inclui na garantia o sinistro derivado de vício intrínseco da coisa, não declarado pelo segurado. Imagine só, eu comprei um carro na concessionária Ford, sei lá, e o motor faz barulho, às vezes ele para, o carro tem 6 meses, e aí eu aciono a seguradora. Faz aí perda total e me dá o valor do carro. Porque ele veio com um monte de problema de fábrica. Não, mas não é para isso que eu seguro. Seguro uma situação externa, eventual, e aí tu já trouxe para o seguro um bem com um problema de fabricação. Isso tu vai pedir lá para o fabricante. Tu vai pedir lá para quem te vendeu, lá para quem fabricou o carro, mas não para a seguradora. Só tem um seguro que faz isso, que serve para cobrir vício intrínseco. Um seguro que até hoje eu não consigo aceitar a existência dele. Eu tenho muita dificuldade de aceitar a existência dele. Mas vocês já lhes foi oferecido, tenho certeza que já lhes foi oferecido. Para quem já comprou eletroeletrônicos nessas grandes lojas, Ponto Frio, Magazine Luiza, Colombo, sei lá o que mais, Americanas, umas mais, outras menos, eles ficam tentando te empurrar aquele seguro de garantia estendida. Acho que vocês já receberam alguma oferta dessa coisa aí. E eu não consigo entender bem esse seguro, porque se o sujeito te vende ali uma TV, uma geladeira, não, um micro-ondas, uma das questões de marketing do produto dele é a garantia. Né? Ele não precisa te dar a garantia, mas também se não me der, eu não vou comprar. Então, quer dizer, se todos estão dando, é também uma questão de marketing tu dar uma garantia. Aí diz o seguinte, ó, essa garantia desse micro-ondas aqui é 1 ano. Tá, e depois, se tu quiser, a gente põe mais 1 ano, hein? Te dá 2 anos de garantia, mas aí tu paga um plus, que é o seguro garantia estendida. Não, mas tu quer dizer, então, que depois de 1 ano o troço funciona na sorte, então. Tu fez um micro-ondas para durar 1 ano só. Olha, começa por aí, tem perspectivas e expectativas. Né? Você não compra uma geladeira para ela durar 1 ano. Ainda que a gente não tenha mais aquela geladeira da avó, né? Que a gente falava lá da década de 60, 50, que acompanhava a família. As pessoas ela era transgeracional, ia passando de geração em geração e ninguém abria a mão dela. Elas não são feitas hoje, mas uma geladeira não é aceitável que ela, para um uso normal,
que ela se acabe em 5 anos. Um pouco mais, né? 7, 8, 10 anos, quem sabe. Se for bem usada, né? Então, assim, quer dizer, eu não vou comprar uma geladeira esperando que ela só funcione 1 ano. Se ela funcionar só 1 ano, eu vou dizer, ó, aqui tem obsolescência programada. Ela foi feita para ter um tempo de vida curto para fazer com que eu troque ela. Numa ação dolosa do fabricante. Então, eu vou para cima do fabricante. Olha, mesmo acabando a garantia, isso aqui é defeito de peça prematuro. Desgaste prematuro. Não é essa expectativa que me foi gerada. A promessa era outra. Bom, isso eu posso ir para a briga. Então, eu vou fechar o pau lá com a Brastemp, com a LG, com a Samsung. Eu vou dizer, olha, né, isso é uma sem-vergonhice, esse produto não era para durar só 1 ano, a expectativa é maior. É uma opção minha. Quanto tempo vai demorar essa demanda, eu não sei. Mas daí eu posso pensar o seguinte, eu queria uma coisa mais imediata, sabe? Não estou muito afim de me desgastar com isso. Quanto é que é o seguro garantia estendida para me dar mais 1 ano? Para não precisar levar na assistência técnica, pagar assistência técnica. Põe mais 40 aí, está feito o seguro. Põe mais 50. Então tá, então põe no pacote. Dilui, pedala e está feito. Então é o seguro, não quero me incomodar. Basicamente isso. Mas que você teria direito de reclamar, teria. Em outras vias. Ele é feito para o quê? Para garantir que vai ser feito o conserto, a troca de um produto, por conta de um defeito que vem do próprio fabricante. Então, você está se precavendo com as falhas dele. Então, quer dizer, tem um debate ético-moral aí em cima desse seguro aí que, né, teria que ser feito, porque eu não concordo com ele. Você chegar lá nos Estados Unidos, eles sempre vão te empurrar. No eletroeletrônico, não, mas tu tem que comprar, tem que comprar o tal do seguro. E aí varia de preço conforme for a extensão de tempo que tu quer. Mas, claro, lá nem tem assistência técnica, e quando tem é caríssimo. Aqui também já está ficando meio caro. O seguro, não quero me incomodar. Aí sim ele é feito para vício intrínseco. Fora isto, ele não poderia ser utilizado em outras plataformas. Ok aqui? A próxima é o artigo 786. Que diz o seguinte: subrogação do segurador nos limites da indenização paga contra o responsável pelo sinistro. Subrogação do segurador nos limites da indenização paga contra o responsável pelo sinistro. Para o seguro de danos, o segurador tem uma ação regressiva contra o causador do dano. Então, quando ele nos cobre, né, aquele dano que a gente sofreu num acidente de alguém que é culpado e que bateu na gente, né, a gente assina ali uma cessão de direitos para a seguradora e aí ela vai cobrar do causador do acidente o valor que ela despendeu. Coisa que nem sempre ela consegue, né? Em poucos casos ela consegue fazer isso. Mas ela teria esse direito de se ressarcir por aquilo que ela gastou. Meio estranho isso também, né? Porque afinal você pagou o prêmio, então nada mais é do que uma obrigação dela pagar o prejuízo, né? Porque ela vai ir atrás de alguém para se ressarcir, né? Enfim. Mas é o que a lei fala.
com ressalvas. Quando é que essa ação regressiva não poderia ser usada? Diz ali o artigo 786, parágrafo 1º, quando o causador do dano for cônjuge, ascendente ou descendente do segurado. Quer dizer, eu fiz um seguro para o meu carro, aí eu emprestei para o meu filho, ele vai lá e destrói o carro. Ah, foi um terceiro que destruiu. Pô, mas se ele tiver que cobrar do meu filho, não fez sentido nenhum o seguro. É como se eu não tivesse seguro. Então, cônjuge, ascendente, descendente, se forem os geradores do dano, contra eles não haverá regressiva, salvo o dolo. Salvo a vontade ali, né, de realmente gerar o dano. Não quero causar um dano. E, importante aqui, como diz o artigo 800 do Código Civil, não há esta subrogação se for seguro de vida. Quer dizer, você não vai cobrar o que você pagou pelo beneficiário do segurado morto, você não vai pagar isso do cara que matou ele. Então, no seguro de vida não existe isso. Mesmo tem um caso ali de uma pessoa que teve o carro furtado dentro de uma garagem paga. Furtaram o carro dele porque alguém entregou a chave para qualquer um lá e o cara tirou o carro dele. Essa garagem não tinha seguro. E ele, para não ter problemas lá, entrou, pediu para a seguradora dele pagar. Houve ali o furto, ainda mais dentro de uma garagem. A seguradora dele pagou para ele o valor do carro. E a seguradora entrou contra a garagem para cobrar o valor que ela tinha pago, porque houve uma falha de cuidado lá dentro, né, permitindo o furto. Então, ela acabou sendo também uma das geradoras do dano. E eles ganharam. Eu vi depois do processo que a seguradora ganhou, conseguiu cobrar da garagem o valor que ela despendeu do carro, ou pelo menos o pagamento da indenização acertada com o dono do carro que foi furtado. Ok aqui? Bom, para além disso, para além das coisas que me atingem, eu também posso ser um produtor de sinistros. Eu também posso lesionar outras pessoas. Por culpa ou até mesmo uma espécie de culpa presumida. Quando a gente fala aí de pessoas jurídicas, de fornecedores, na ótica da relação de consumo, existe a responsabilidade objetiva. Quando o consumidor demanda uma indenização, ele não precisa provar a culpa do fornecedor, pessoa jurídica. Ele só mostra que o dano está associado a uma atividade dele. E deu, basta, já gera uma indenização. Então, muitas pessoas jurídicas que exercem atividades de risco, elas acabam contratando seguro para isso mesmo, para ressarcir as pessoas atingidas pela atividade delas. Bom, aí o que acontece? A gente está falando do seguro responsabilidade civil, versado ali no artigo 787 do Código Civil. A grosso modo, quando eu sou o problema. Quando eu gero o sinistro. Aí o que acontece? A gente vai ver aqui, principalmente nessa parte, como foi forte o lobby das seguradoras, no sentido de se trabalhar com quase um tudo ou nada.
como se o segurado estivesse caminhando sobre ovos, né? Qualquer coisa ele quebra e perde tudo. Então, a gente vai ver aqui que tem vários dispositivos que diz o seguinte: olha, se o segurado não fizer aquilo, perdeu a indenização. Se não fizer assado, perdeu a indenização. Então, isso aí é produto de pressão, né, de seguradora sobre o legislador para criar uma normatividade tão rígida assim. E de tão rígida que é, quando chegou na jurisprudência, eles começaram a amenizar um pouco. Não, peraí, isso aqui está fora da ideia de equilíbrio contratual e justiça contratual, está desnaturando o contrato, e são coisas aqui que não têm efeito nenhum sobre aumentar ou diminuir a questão do sinistro. São particularidades formais que é um exagero que, uma vez não cumpridas, venham a fazer com que o segurado perca a indenização. Bom, e aí a gente começa ali pelo 787, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, que ali diz o seguinte: dever de comunicar o fato de imediato ao segurador. Dever de comunicar o fato de imediato ao segurador. E se eu não comunicar de imediato? Aí a seguradora diria: como tu não comunicou de imediato, perdeu a cobertura. Vamos para aí, né? E o que é esse de imediato? Então, quer dizer, eu sofro uma batida hoje e comunico a seguradora daqui a 5 dias, daqui a uma semana, e isso não afetou em nada, não diminuiu nem o direito dela de uma ação regressiva, etc. Não afetou nada, só que eu optei em esperar. Na hora não podia, nem pensei muito nisso. Bati em alguém e comuniquei dias depois. Aí eles: não, mas tu demorou, então eu não vou pagar a indenização para a vítima nem para ti. Não, peraí. Isso aí, no tribunal, né, no Poder Judiciário, eles vão questionar o seguinte: esse atraso afetou em algo? Ampliou o dano? Tornou o sinistro ainda maior? Ela teria que provar, que eu acho muito difícil ela conseguir demonstrar, que agindo rápido, com a informação rápida do segurado, ela conseguiria reduzir as consequências do sinistro. Que ela conseguiria minimizar as consequências do sinistro. E que isso poderia ser feito normalmente. Se ela conseguir provar isso, aí, bom, aí a comunicação em atraso até pode ser que levasse à perda da cobertura. Mas é difícil acontecer isso. É difícil. Então, o que a gente tem aqui é um artigo amenizado, um artigo suavizado. Toda vez que as pessoas elas querem achar que vão ter êxito trabalhando com extremos, uma hora vai cair na mão de alguém que não vai topar. E aí, aquilo que era para ser extremo começa gradativamente a perder força, perder força, perder força. Eles vieram aqui muito por tudo ou nada. E às vezes são eles que estão perdendo tudo. Pela intervenção judicial. Tem um outro case aqui, uma outra situação da responsabilidade civil. Seguro responsabilidade civil. Quando eu sou o problema, eu segurado. Artigo 787, parágrafo 2º.
proibição de reconhecimento, de responsabilidade civil pelo segurado, proibição de reconhecimento de responsabilidade pelo segurado, ou confissão, ou transação, ou indenização direta à vítima. Proibido ao segurado reconhecer responsabilidade, confessar, transacionar ou pagar diretamente à vítima, sem anuência da seguradora. Isso seria o melhor a fazer, tá? Mas como está em lei, significa que muitos não fazem. E aí a gente tem que dar uma solução. A ideia da seguradora é, tu fez isso sem anuência da seguradora, perdeu. Não vou cobrir nada, não vou pagar nem para a vítima, nem para ti. Novamente, o exagero. Claro que existem coisas, né? O Brasil é um país meio complicado. Pode ser por dolo ou por pena, sei lá. Né? Alguém bate no carro de outro. Detona o carro do cara. Né? O cara teria uma Range Rover, aí vem sujeito num carro menor, bem mais simples, e detona a Range Rover. Detona ali uma parte dela. E destrói muito o seu carro, porque a outra é um carro maior. Aí ele diz para o segurado, dono da Range Rover, tu te importaria de reconhecer a culpa? Porque, como você está vendo, eu não tenho dinheiro para te pagar e nem tenho para pagar o meu carro. E se tu reconhecer a culpa, a tua seguradora paga o teu prejuízo e ainda paga o meu. E aí, se for o caso, eu te pago uma franquia. Te pago a franquia que tu tiver que desembolsar. E o cara da Range Rover aceita. Porque isso não é incomum acontecer. Ele olha, fica com pena, tá? Ou às vezes eu faço para tirar alguma vantagem também. Isso é uma fraude. Perderia a cobertura porque isso é uma fraude. Inclusive, por que ela está dizendo isso? Olha, tu não pode transacionar, nem confessar, nem pagar antes de falar comigo, porque ela vai mandar um funcionário dela liquidar esse sinistro. O sujeito vai olhar ali a batida do outro carro, vai olhar o teu, pô, o carro do segurado está batido atrás. E ele foi o culpado? Tem alguma coisa que não está andando bem. Então, ela vai fazer o levantamento disso para verificar se o segurado realmente é o culpado. Às vezes, até naquele afã, né? Tu tá ali na correria tal, aí dá um acidente, tá, eu sou culpado, tal, quanto tu quer, deixa eu confessar, preciso seguir a vida. E, na verdade, o culpado era o outro. E se o culpado era o outro, a seguradora não tem que pagar nada para ele, só vai pagar para o segurado e ainda vai entrar uma regressiva contra esse outro. Muda todo o plano. Mas para não ter, então, aquela dureza, né? Aquela dureza da perda de tudo, vamos exigir da seguradora, então, uma prova dizendo que ela poderia mostrar que o segurado não agiu com culpa ou que o preço da indenização seria menor. Tem ali um enunciado interessante o enunciado 373 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, desculpe, do Conselho da Justiça Federal. Enunciado 373 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Essas jornadas aí são interessantes porque eles fazem aula sobre vários temas.
família, consumidor, processo civil, eles reúnem experts, professores lá em Brasília, né, que querem debater tese, e eles fazem enunciados, e esses enunciados deveriam ajudar o judiciário. Deveria ajudar lá o STJ, a Justiça Federal, etc. Olha, aquele pessoal se reuniu e pensou, e em cima daquele ponto eles têm uma orientação que é essa. Rarissimamente usados esses enunciados. Esse aqui diz o seguinte: essa confissão do segurado, transação, indenização e tal, não é que ela invalida ou leva à perda do seguro. Ela é apenas ineficaz perante a seguradora. Então, quer dizer, ainda que tu tenha feito transação, ela tem o direito de mostrar que tu não agiu com culpa. E se ela mostrar que tu não agiu com culpa, ela não teria que desembolsar nada para a pretensa vítima. Agora, se ela não conseguir mostrar isso, e fica, então, caracterizado que o segurado é quem estava com culpa, a conta é toda dela. Então, né, se tenta amenizar, né, aquele rigorismo, fez isso, perdeu aquilo. Bom, aí tem um outro case aqui, uma outra situação. Artigo 787, parágrafo 3º. Denunciação à lide. Denunciação à lide de seguradora. O artigo 787, parágrafo 3º, está dizendo o seguinte: se eu for demandado pela vítima de um acidente que eu causei, eu tenho que denunciar a lide à seguradora. Vocês que já tiveram, acredito que já tenham visto intervenção de terceiros no processo civil, quando a gente tem denunciação à lide, a gente tem um efeito sentença dúplice. É uma sentença que vai julgar a parte principal, vítima e segurado, e vai julgar uma parte secundária, que é o segurado e a seguradora denunciada à lide. Então, na primeira demanda ali, condena o segurado a pagar 30 mil à vítima. Na segunda demanda, tendo em vista o contrato de seguro, condeno a seguradora a indenizar o segurado por aquilo que ele despender com a vítima. A parte da sentença que interessa para a vítima, ela me executa. E a parte que me interessa da sentença, que é a denunciação à lide, eu executo o segurador. O dispositivo aqui está dizendo o seguinte: se a vítima me demandar, eu tenho que denunciar necessariamente a seguradora, porque se eu não denunciar, eu perco a cobertura. Então, eu sou obrigado a me lembrar que eu tenho que denunciar. Mas por que eu teria que provocar, né, isso? Já tinha um longo debate em cima disso, do Código de Processo Civil anterior, de 73, onde já se entendia que era uma denunciação facultativa. E aí veio o artigo 125, inciso 2, 125, inciso 2, do atual CPC, que é de 2015, e dizendo o seguinte: não é necessário denunciar a seguradora, e se não denunciar, não perde a oportunidade de quê? De depois entrar com uma ação autônoma contra ela. Claro que, estrategicamente, o melhor seria denunciar, porque tu já ganha tempo e já sai resolvido o problema da cobertura do seguro, né? Amanhã a vítima te cobra e amanhã tu já cobra da seguradora. Estrategicamente, em termos de tempo, seria melhor. E tem que considerar talvez o seguinte: o seguro de responsabilidade civil, ele prescreve 1 ano, a partir do momento que eu for demandado pela vítima. Então, eu tenho que ver se esse processo já vai estar resolvido em até 1 ano, para aí me lembrar de entrar com ação contra a seguradora.
Então, numa dessas aí, eu deixo o tempo passar e eu até perco, por prescrição, o direito de recobrar o valor que eu pagar à vítima. Então, não é uma ideia ruim a denunciação à lide. Estrategicamente, não é ruim. Porque salvaguarda aí até o próprio direito de ressarcimento. Ok aqui? Ok, professor, tudo certo. Uma outra situação, tudo em cima do 787. O 787, parágrafo 4º, fala sobre falência do segurador. Aí a vítima te cobra, né? Tá me devendo 50 mil do acidente. Eu não vou te pagar porque a minha seguradora faliu. O problema é teu. Continua devendo para a vítima. O que não vai conseguir é cobrar da seguradora. Falência do segurador não afeta em nada o direito da vítima. Só que o dever de pagar é do segurado. Um outro item que não está na lei. Mas que aqui na responsabilidade civil cai bem. Efeitos do contrato de seguro perante terceiros. Efeitos do contrato de seguro perante terceiros. Vocês viram no semestre passado que, pelo princípio da relatividade contratual, o contrato, ele, de regra, só vale perante as partes, né? Que o celebram, né? Contratante e contratado. Em algumas situações tem uma eficácia externa, né? Acaba atingindo terceiros e legitimando eles. Pois bem, aqui tinha uma teoria muito fomentada no STJ, tinha ali um grande expoente dela, o Rui Rosado de Aguiar, ministro Rui Rosado de Aguiar. Ele, com base na ideia de função social do contrato, que hoje é um princípio que a gente vê ali no artigo 421 do Código Civil, um contrato de seguro ele não é feito só para beneficiar o segurado. Ele é feito também para ajudar e salvaguardar terceiros. Aliás, essa é a ideia da responsabilidade civil. A função social do seguro responsabilidade civil é garantir que a vítima seja ressarcida por um contrato de seguro. E também, no caso do segurado, caso ele tenha sofrido alguma perda, né, e ele tenha seguro de dano. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que ele trabalha para essas multinacionais de TI, ganha muito bem, mas ele não é nada consumista. É uma outra visão, né, que eles têm lá. Tem uma camada da população que é muito consumista e tem uma outra que tem um olhar diferente. Ele tem um carro velho, lá, de quase seus 18 anos, batido, e que ele não troca de jeito nenhum, e ele disse, para mim está ótimo. Eu trabalho ali na Apple, moro aqui perto, ando bem rapidinho de carro, nem preciso coisa melhor. Está ótimo. E esse carro meu aqui não vale nada, mas aqui principalmente não vale nada. Ou seja, eu não vou fazer um seguro de dano. Se alguém destruir meu carro, talvez eu entre em juízo, ou talvez nem entre, porque ele não vale mais nada. Mas isso não significa que eu não possa atingir alguém com ele. Porque se eu atingir alguém com ele, aí a conta fica alta. Daqui a pouco eu pego, bato num cara de moto, destruo a moto do cara, bato ali num poste, sei lá, gera um prejuízo elevado. Aí eu não quero desembolsar. Então, assim, meu carro não vale nada, não vale a pena eu fazer um seguro de dano para ele.
mas vale a pena eu ter um seguro contra as minhas atitudes, porque eu posso provocar um prejuízo muito grande. Então, ele só tem seguro de responsabilidade civil. O carro dele, ele só se precatou em relação ao que ele pode causar aos outros, e não o que o externo pode causar a ele. Bom, e aqui o que acontece dentro desse tópico que eu estou falando? Como o seguro teria de responsabilidade civil é algo que vai para além da figura do segurado, porque ele é feito para ressarcir o terceiro atingido pelo segurado, se permitiu o quê? Se permitiu que a vítima desse segurado pudesse ingressar em juízo direto contra a seguradora dele. Se eu descobrir que ele tem seguro de responsabilidade civil para com terceiros, eu vou direto na seguradora dele. E por que eu vou na seguradora dele? Porque ela foi contratada para isso. Porque ele poderia entrar contra ela para pedir isso, e ela foi contratada para isso. E aí, daqui a pouco, tu olha para alguém que te bateu, tu olha ali para as condições do sujeito, o carro dele, tu já pensa, se eu processar ele, não vou chegar a lugar nenhum. Vou demorar aí 1 ou 2 anos, depois vou executar, não vou achar nada. Vou gastar, perder tempo, mas descobri que ele tem seguro de responsabilidade civil. Então, eu vou lá na Bradesco Alto, na Itaú Veículo, sei lá, e processava direto e ganhava, e beleza. Aí as seguradoras começaram a chiar. Não, porque assim não dá, porque não sei o quê, no mínimo tem que estar junto segurado, porque eu tenho direito de fazer a defesa provando que ele não agiu com culpa, tarará, eu tenho direito a isso, é ampla defesa. Aí o STJ, depois de algum tempo, né, abriu-se a essa ideia, e em 2015 lançou 2 súmulas. E nessas 2 súmulas, começando pela 529, a súmula serviria para mostrar uma orientação jurisprudencial, né? No Brasil, às vezes, vale mais do que lei, né? O judiciário o legislador, né? Súmula 529. Não cabe acionar direta e exclusivamente o segurador. Quer dizer, você até pode acionar a seguradora, mas desde que você acione também o segurado. Não significa que você vai levar, né? Daqui a pouco tem circunstâncias ali que fazem com que o seguro não seja devido. E aí já era, não vai ganhar nada da seguradora. Vai tentar a sorte com o segurado. E tem uma outra, que é a 537, que diz o seguinte: se a seguradora aceitar a denunciação pelo segurado, ou começar a fazer a defesa dele, dizendo que ele não agiu com culpa, etc., ela responde solidariamente na condenação. Na hora de condenar, vai os dois, segurado e seguradora, solidariamente perante a vítima. Mas o que mudou aqui foi essa necessidade do papel do segurado junto. Segurado vindo junto. Tudo em prol da ampla defesa da seguradora. Ok aqui? Bom. Aí tem uma outra aqui, bem interessante. Que não seria só para este aqui. Serviria para outros casos também. Artigo 766 do Código Civil. Agora apertou. Declarações falsas ou inexatas pelo segurado que possam influir na aceitação ou no valor do prêmio.
declarações falsas ou inexatas pelo segurado que possam influir na aceitação ou no valor do prêmio. O que o dispositivo 766 caput está dizendo? Declaração falsa ou inexata é dolo. Está escondendo coisas para te beneficiar com o seguro. Falsear essas informações, perda de cobertura. Tem que ter uma simetria de informações entre seguradora e segurado. Porque diz o artigo 765 do Código Civil que ambos devem agir com boa-fé. Existir boa-fé entre o segurador e o segurado e informar e dividir o que sabe. Dever de informação é um dos deveres anexos mais clássicos da boa-fé, como cláusula geral de interpretação ou linha de interpretação de contratos, né? Bom, aí vamos lá pensar o seguinte. Alguém tem um exemplo de informação falsa ou gostaria de imaginar alguma coisa que influenciaria a contratação ou o valor do prêmio? Se eu pensar em seguro... Eu fiquei sabendo recentemente de uma pessoa que é proprietária de um veículo, mas não é ela que conduz, né? Mas o seguro fica mais barato no nome dela. Então ela coloca ela como condutora, mas quem conduz não é ela. A coisa vira e mexe no Brasil, o pessoal às vezes se aproveita, né? Às vezes o benefício é pequeno, né? Mas tem que dar uma mexidinha, né? O que acontece? Se tem lá num formulário de quem é o motorista exclusivo, é um senhor de 60 anos. Isso impede ele de emprestar o carro para um neto de 18 que eventualmente vai dirigir o carro? Não. Se o sujeito tem carteira, pode ser até para um amigo. Porque eventualmente não aumenta o risco. Agora, outra coisa é esse senhor de 60 anos e prestar esse carro para que esse rapaz de 18 use 5 dias da semana, todos os dias da semana, 3, 4 noites por semana. Porque se entende que a faixa de 18 para homens é uma faixa de alta exposição de risco. E se fosse para colocar um motorista de 18 anos como aquele que fica a maior parte do tempo, o prêmio seria outro. Não seria R$ 1.500 de seguro, seria 3.000. Aí é uma informação falsa. Se o acidente acontecesse na eventualidade desse rapaz estar dirigindo, a cobertura seria devida. Mas e se eles mostram que esse sujeito usa o carro toda hora, inclusive para ir para trabalhar e voltar? Aí, realmente, é uma informação totalmente falsa, né? Outra coisa é você dizer, onde é que o carro vai transitar? Ele vai transitar na cidade de Feliz. Uma cidade pequena aí, eu acho que deve ter o quê? 80.000 habitantes? Não sei se isso... Uma cidade pacata, né? Aqui no Rio Grande do Sul, tem uma população mais idosa lá, eles têm uma longevidade bem grande. Eu vou usar infeliz. O padrão de risco infeliz é bem diferente do que um padrão de risco em Porto Alegre. Lá não tem hora do rush, lá não tem furto e roubo de carros, né? Então, já começa por aí, você joga com outro nível de risco e um outro nível de valor. Fora outras coisas também. Perguntado, o sujeito está à noite em casa, o carro fica onde? Fica numa garagem. Aí, engraçado, furtaram o carro do cara bem na frente de casa. Pode ser que às vezes entrou na pressa em casa, né, tal, deixou o carro e foi um momento de ser furtado, mas tinha garagem. Mas daí vai lá o funcionário da seguradora e diz, olha, garagem não tem. Nem na casa, nem nas proximidades tem uma garagem privada. Esse carro passava todas as noites na rua.
Bom, um carro que passa todas as noites na rua em Porto Alegre é um altíssimo risco. Não é o se ele vai ser furtado, é quando. Porque ele vai ser furtado. Se não acontecer coisa pior. Então, quer dizer, aí você já está, né, provocando realmente uma ideia de perda de cobertura, né, quando a coisa é muito exagerada. Mas aí tem o seguinte, tem... como é que eu poderia dizer? Mentiras verdadeiras. Porque tem ali o artigo 766 do Código Civil, onde o próprio legislador dá uma pisada no freio. Esse negócio de informação falsa e inexata é meio aberto, né? É uma coisa, às vezes, meio subjetiva. Então, dá uma freada. Se não houver má fé. Então, é uma informação falsa se não houver má fé. Pode-se resolver o contrato ou cobrar apenas a diferença de prêmio. Então, daqui a pouco, né, o motorista principal era uma mulher de seus 40 anos, 50 anos, mas daqui a pouco estava ali com um rapaz de 20, ele não usava toda hora, mas usava e tal. Então, quem sabe vamos fazer o seguinte, eu aumento o teu prêmio para botar ele como uma faixa de risco, pago a indenização e está todo mundo feliz, tranquilo. É uma medida interessante. Já vi seguradora fazer também o seguinte, olha, o tudo ou nada sempre é um problema. Na medida em que eu posso ganhar o tudo e não ter que pagar nada, eu posso ter o nada de perder tudo porque eu estou exagerando na ideia de ideia falsa. Então, eles botavam 10, 15, 20%. Para cada informação que não fechava, eles tiravam um pouquinho do seguro. O suficiente para o sujeito ganhar quase toda a cobertura, mas não vir para a briga porque não tinha moral. Foi descontada em uma parte, pois é, eu não fui bem verdadeiro, então ele não assumia essa bronca e ganhava um desconto. Eu achava uma medida muito interessante porque não lidava com os extremos. Teve um caso aqui que eu vi uma vez do TJ, a pessoa precisava de realizar um financiamento com um banco no interior, porque ele era produtor rural e precisava do dinheiro para investir na produção. E aí aquela coisa, né? Tu chega em banco, tu quer um empréstimo, eles começam a te empurrar um monte de tranqueira, né? Começa o brick. Então tu pega aqui um título de capitalização, tu pega aqui um cartão de crédito para gerar uma fidelidade legal com a gente, e aí eu já te dou o dinheiro, tu também já me ajuda, que eu sou gerente, tenho metas para bater, tá? Compra um seguro de vida para esse empréstimo aqui. Fazer o quê, né? Se eu não comprar, não levo, né? Uma venda casada descarada, se eu não comprar, eu não levo. Aí veio ali a ficha de saúde dele, né? Ele disse, não tem problema nenhum de saúde, tá? Ok, pegou um empréstimo, passou meses, né? Investiu na produção e morreu. Morreu. Cardiopatia, ataque fulminante. Aí fizeram um levantamento, isso aí ele já tinha anos, né? Não era de agora. Então ele mentiu lá na ficha. Lá na ficha do seguro de vida ele mentiu. Aí disseram o seguinte, não, ele não falou que ele tinha essa cardiopatia para não emperrar o seguro e não emperrar o empréstimo. Porque ele não foi lá no banco comprar um seguro de vida. Ele foi no banco pegar um empréstimo. Se ele quisesse comprar um seguro de vida, ele ia numa seguradora. Ele foi pegar um empréstimo para investir na produção. Empurraram um seguro de vida para ele. Então, agora eu quero a cobertura. Assim pediu a família. E aí o TJ fez o quê? Olha, dentro das duas coberturas, uma delas é cobrir o saldo devedor do empréstimo, e outra aqui é um valor pequenininho lá de seguro de vida para a família, 15, 20 mil reais, não dá para nada. Quem é que faz um seguro de vida onde a indenização seja 15, 20 mil reais? Faz muito sentido. Né? Então, o TJ decidiu o seguinte, não houve má fé, ele foi obrigado a dizer que não tinha doença para liberar o seguro. Mas também ele não foi o melhor exemplo de sinceridade. Então, vamos fazer o seguinte, a seguradora é condenada a pagar o saldo devedor, que era o bolo maior, mas fica dispensada dessa outra indenização, aí, que é a parte menor.
Então, essa foi a medida igualitária pensada pelo TJRS, diante desse contexto, né, de informações, entre aspas, falsas. É bem interessante fazer uma pesquisa jurisprudencial sobre esses limites, né, da inexatidão e da falsidade, até onde isso pode levar à perda da cobertura securitária. Nós temos ali, até vou botar aqui um número, a Lei 9.656, de 98, Lei de Planos de Saúde, Seguros e Planos de Saúde. Ela diz o seguinte: existem doenças pré-existentes. Quer dizer, o cara não pode já estar com câncer, né, e entrar num seguro-saúde e já querer largar tendo a cobertura do seguro-saúde. Se ele precisa de procedimentos mais complexos, existe uma carência, que pode ir até 2 anos, que a operadora pode colocar, que a seguradora pode colocar. Porque senão o que acontece? O cara entra muito doente no seguro-saúde, obtém o tratamento e pula fora, e nisso pagou 2, 3 meses. Então não gera fundo nenhum. Então o cara que vem com a lesão pré-existente não vai ter atendimento de imediato, salvo se ele tiver num cenário de urgência, emergência, ok. Senão não vai ter. Eu tenho dores na coluna há anos e eu preciso botar uma prótese de coluna. Vai morrer se não botar a prótese de coluna? Não vou morrer, mas vou ter dores. Então talvez não seja emergência nem urgência e dá para esperar 2 anos, que é o prazo de carência. Mas aí, o artigo 11 dessa lei diz o seguinte: só é pré-existente aquilo que o sujeito sabe que tem. Então, se na hora de preencher o formulário ele esconde uma doença que ele sabe que tem, se a seguradora lá prova, ele não ganha cobertura. Mas tem uma série de doenças aí que o sujeito não sabe que tem. Exemplo clássico, câncer. Tumor maligno, metastático. Tem vários tumores que ficam anos sendo geridos. 3, 4, 5, 6, 7 anos. E o problema é quando ele começa a doer ou sangrar, porque aí ele já chegou num nível, né, bem perigoso. Mas ele demora para crescer, e aí o sujeito nem sabe que tem. Nem fez avaliação nenhuma, não procura nada. Faz o plano, 6 meses depois, estou sentindo aqui uma dor, aqui, né, gástrica e tal. Né? Tem um tumor ali no fígado. O cara nem sabia que tinha. E tem que ver quimioterapia, radioterapia, cirurgia, um custo do caramba, e a seguradora diz, não, mas isso era pré-existente. Não, porque eu não sabia, estou sabendo agora. Ou seja, aquilo que eu não sei que eu tenho, mesmo já existindo, não é pré-existência. E não há falsidade nenhuma nisso. E uma vez que esse sinistro se manifeste, mesmo dentro de um prazo de carência, a seguradora tem o dever de cobrir. Tem uma regra expressa, então, sobre esse contexto, que é o artigo 11 da Lei de Seguros de Saúde, que é a Lei 9.656, de 98. Ok aqui, gente? Tudo certo. Um último item só, que esse não está na lei, você já deve ter ouvido falar, que é o caso do adimplemento substancial. Adimplemento substancial. Uma teoria aí que vem da boa-fé objetiva, da função social do contrato, aplicada nos seguros quando? Quando a menor parte do prêmio estiver inadimplida e ocorrer o sinistro. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: a menor parte do prêmio não foi pago e o contrato ainda não foi rescindido. Porque se o contrato já foi rescindido por falta de pagamento, já era. Então, assim, o contrato ainda não foi rescindido. Falta a menor parte do prêmio a ser paga e ocorre o sinistro.
Se tu for lá na seguradora, a primeira coisa que ela vai dizer: ah, não, mas estava inadimplido, está rescindido o teu contrato. Se tem uma coisa que a jurisprudência não topa, é o segurado receber a resposta de rescisão do contrato quando pede cobertura. Quando ele pede a cobertura, naquele momento dizem que está rescindido. A jurisprudência não topa isso. Então, que tivesse feito antes do sinistro. Se não fez é porque estava bom, porque valia a pena ter o cara. Mesmo em atraso, valia a pena. Ah, e como é que faz? Então, ele ganha o seguro, mesmo com parte do prêmio não pago? Ganha. Essa parte que não está paga, tu desconta da indenização. Mas paga a indenização. Por conta do adimplemento substancial. Pagamento na sua grande parte, garantindo o direito à indenização em caso de sinistro. Dúvidas, gente? Colocações, experiências? Não, nada. Tudo ok? Não, ok. Certo. Bom, se vocês não têm dúvidas agora, ou tiverem depois, mudam. Ou terça que vem, então, nos reencontramos. E damos seguimento, então. Boa noite, professor. Obrigada. Certo? Nada. Boa noite a todos e, então, até semana que vem.